A paz do Senhor Juvenis, tudo bom com vocês? Meu nome é Riquelme, estamos aqui para mais uma aula com o tema de o Apocalipse e o Milênio. Estamos aqui também com 3 convidados, né? Se apresentem, por favor. Oi, Juvenis, meu nome é Tainara, é um prazer estar com vocês nessa aula. Paz do Senhor Juvenis, eu sou a Rebeca. Paz do Senhor Juvenis, eu sou o presbítero Fabrício e mais uma aula nós vamos aprender no Senhor. Amém? E Juvenis, eu peço a vocês que curtam, comentem e compartilhem o vídeo para que o reino de Deus possa estar sendo propagado a todas as nações. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, te agradecemos, meu Deus, por mais uma aula, Pai, onde, Pai, podemos estar nos enchendo de Ti, Pai, nos enchendo da Tua palavra, meu Deus. Meu Deus, desperta cada um, meu Deus, a respeito, Pai, da Tua palavra, Pai, e do que, meu Deus, das Tuas promessas, Pai, que o Senhor tem separado para cada um de nós, para cada vida, Pai, que aqui se encontra, meu Deus, e as vidas que, Pai, irão ouvir, Pai, sobre a Tua palavra. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, Juvenis, bom dia, tudo bom? Eu tô aqui para fazer a leitura bíblica em classe com vocês. E o nosso texto se encontra em Apocalipse 20, do verso 1 ao 6. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ele o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E foi isso, Juvenis. Tchau! Irmãos, nós vamos iniciar a nossa aula. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho. E o nosso objetivo é cada dia nos aprender mais, ensinarmos juntos. E juntos nós vamos aprender no Senhor. De mais numa EBD, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E o objetivo dessa aula seria o significado do milênio. Que é o milênio? Muita curiosidade de algumas pessoas, né? Mostrar o que acontecerá, como vai estar a Terra durante o período do milênio. O que vai acontecer na Terra durante o período do milênio. E também explicar como será o milênio na Terra, como vai ser junto ao livro do Apocalipse. Então vai ser muito interessante, o objetivo da aula é essa, e nós vamos juntos, né, todos nós vamos aqui, todos os professores estão aqui conosco, vai ser uma bênção para nós. E nós vamos entrar já falando sobre praticamente o reinado do milênio, como é a visão de João, o que João viu, como uma ideia que seria, entendeu? Aproximadamente o milênio é um reset, né, ou uma restauração do ecossistema da Terra, onde a Terra hoje vive um momento de praticamente quase extinção humana, por tanto colapso que a Terra já está. Porque o pecado predominou e destruiu tudo aquilo que Deus criou. O pecado tirou a originalidade daquilo que Deus criou. Então o milênio vai voltar, vai vir o milênio, a promessa do milênio é sobre isso. É sobre o reset praticamente. O Senhor vai nos dar um novo início, como o pastor Jairo nos ensinou, um novo início. Ele vai restaurar um ecossistema, mostrar que o milênio, segundo a luz do Apocalipse, nós vamos ver ali que vai ser algo muito interessante, onde nós vamos juntos poder servir o Senhor, aqueles que vão estar com Cristo. Nós vamos descobrir nessa aula quem vai estar nesse milênio, a igreja vai estar nesse milênio, como vai se portar nesse milênio.
Vai ser muito interessante. A aula vai ser muito interessante, onde nós vamos explanar todos esses assuntos direitinho com os irmãos. Então já anota aí no seu caderno que o milênio é um período de 1000 anos. Por isso que é milênio, 1000 anos. Como o presbítero Fabrício ensinou, vai ser uma restauração sobre toda a terra. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Mas antes disso... Então, Juvenis, já que estamos há 10 aulas falando sobre o livro de Apocalipse, comenta aí no chat, onde João escreveu o livro de Apocalipse? Onde ele teve essa revelação? Então, parabéns! Primeira anotação aí, milênio, 1000 anos. E quem escreveu foi João na ilha de Patmos. Mas temos algumas dúvidas que um teólogo vai nos responder. Vamos pensar um pouco sobre o milênio. É muito importante essa visão, porque essa visão influenciou o cristianismo desde a sua origem. A maneira como a gente crê no milênio vai determinar o tipo de cristianismo que a gente crê. A crença no milênio influencia a nossa linha de soterologia, é a doutrina da salvação. Normalmente, um cristão que defende uma posição sobre o milênio tem uma relação muito grande na sua forma de crer sobre a salvação, e isso resulta também na sua vida prática. Vamos entender um pouco sobre isso. Inicialmente, a igreja era pré-milenista até o século IV. Então, era uma igreja devotada. Em mais de 300 anos, a igreja conquistou o Império Romano. É uma igreja que produziu muitos milagres, muitos mártires. Havia uma profunda entrega a Deus. O evangelho se expandiu para o mundo todo e o cristianismo conquistou o Império Romano, se tornando, então, religião oficial do Império Romano. Quando o cristianismo, então, a igreja se torna a rainha do céu e a rainha da terra, por assim dizer, foi fácil a igreja mudar a sua teologia e acreditar que estava vivendo no milênio. Deus estava governando o mundo porque agora a igreja era o governo mais poderoso do mundo e ela agora não poderia ser vencida porque ela estava associada ao poder político da época. Então, até o ano de 1700, nós temos uma visão amilenista, a ideia de que o milênio é espiritual, de que não é real. A igreja condenou a visão inicial como herética, então a igreja da Idade Média diz que o pré-milenismo é uma heresia. Por quê? Porque ela agora é senhora dos reinos da terra, e ela está muito rica, então Deus está governando o mundo, já que todo mundo era cristão, pelo menos nominalmente. Mas a partir do século XVII, quando os puritanos começaram a reler o Antigo Testamento, perceberam que Deus ainda tem promessas a cumprir com o Israel físico, com o Israel geográfico, com o Israel étnico. Então, começou a surgir outra vez a ideia do pré-milenismo. O pré-milenismo, então, associado ao dispensacionalismo, surge com mais ênfase no final do século XVIII, e a esse conceito, outra vez, que vai despertar a igreja a viver o evangelho, a pregar o evangelho. Se não fosse o dispensacionalismo, que enfatiza a crença no pré-milenismo e no pré-tribulacionismo, talvez nós nem teríamos vestígio de religião cristã hoje, já que no final do século XVIII a igreja vivia fria e ela estava sendo dominada pelo liberalismo. Então o século XIX é tomado por uma força missionária, pela abertura dos institutos, como Moody e tantos outros pela Europa, pelos Estados Unidos, mais tarde no Brasil. Então essa vertente pré-tribulacionistas com as conferências escatológicas no mundo inteiro impulsionou a obra missionária e o crescimento, e essa visão escatológica produziu o movimento pentecostal, que é o maior mover de Deus na terra. Mas veja, por trás de tudo isso está a crença de que o milênio é literal e não figurativo. Para aqueles que acreditam que o milênio é figurado, normalmente irmãos de linha calvinista, que acaba tendo uma visão cristã mais nominal, um cristianismo mais nominal, e enquanto os pré-tribulacionistas acabam sendo mais arminianos e acabam produzindo um cristianismo mais autêntico, mais firme e com mais fervor, tanto é que nós somos a maior expressão
expressão no mundo. De cada 10 cristãos, 7 no mundo são de expressão pentecostal. Então a forma como a gente vê o milênio determina muito a nossa forma de ver a salvação, como também determina o nosso fervor espiritual. Que Deus abençoe-nos para que nós possamos continuar crendo no pré-tribulacionismo e no pré-milenismo. Muito boa a explicação do pastor, mas eu tenho certeza que agora na cabeça de alguns de vocês está pairando algumas dúvidas sobre pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. O que é isso? Bora responder. E aí, juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia? E hoje vou apresentar para vocês as principais interpretações do milênio, que são 3. Vamos começar então pela primeira, que é o pré-milenismo. Bom, o pré-milenismo relata que Cristo retornará antes da grande tribulação. E quando isso ocorrer na Terra, acontecerá as bodas do Cordeiro lá no céu, que serão 7 anos, e após isso acontecerá o milênio, que Cristo estabelecerá o seu reino na Terra durante 1000 anos. Então, antes disso, o mundo piorará, Jesus Cristo irá voltar, irá derrotar o mal e inaugurará o milênio. Agora, partindo para a segunda interpretação, temos o amilenismo, que é o seguinte. Nessa visão, o milênio é simplesmente simbólico. Ele representa o reinado espiritual de Cristo durante essa era atual. Então, como o milênio ele é simbólico, não haverá um reinado de 1000 anos aqui na Terra, fazendo com que o retorno de Cristo marque o final desta era e inicie o estado eterno. E agora, indo para a nossa terceira e última interpretação, temos o pós-milenismo. Nesta visão, Cristo voltará após o milênio, que é visto como um período simbólico de paz e justiça resultante da disseminação do Evangelho. Então, o mundo melhorará gradualmente até o retorno de Cristo. Então, meus caros juvenis, essas foram as 3 principais interpretações do milênio. Espero que tenham entendido e agora vamos voltar com os nossos professores. Tchau! Bom, vocês viram aí que existem 3 versões principais sobre o milênio, né? Interpretações do milênio. O pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Rebeca, o que nós somos? Nós, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, somos pré-milenistas e a gente trouxe alguns pais da igreja que acreditavam nessa mesma ideia. Por exemplo, Justino. Ele diz bem assim: mas eu, todos os cristãos de mente correta em todos os pontos, sabemos que haverá uma ressurreição dos mortos, 1000 anos em Jerusalém, que será construída, adornada, ampliada, como aos profetas Ezequiel, Isaías e outros declararam. E ainda, um certo homem entre nós, pelo nome de João, predisse por revelação que foi feita a ele que aqueles que creem em nosso Cristo passariam 1000 anos em Jerusalém e depois disso o general de nós. A ressurreição eterna e o julgamento de todos os homens aconteceriam da mesma forma. Bom, para quem não sabe quem foi o Justino, né? Ele foi advogado, filósofo e um dos principais teólogos da igreja. E se ficou meio confusa essa informação, a gente vai te explicar. Basicamente, o que ele disse é que não só ele, mas todos os primeiros cristãos, todas aquelas pessoas que viveram após a ressurreição de Jesus no primeiro século da igreja, acreditavam no milênio literal. Eles eram pré-milenistas. E o que ele está dizendo? Que eles acreditam nisso por conta das interpretações do que João disse e também por conta dos profetas, porque Isaías, Ezequiel, eles profetizam sobre esse tempo e toda a palavra de Deus, ela vai se cumprir, ela está se cumprindo. Então não tem como aquilo que os profetas disseram lá no passado não se cumprir, né, Bill? Verdade. Porque se cumpre porque Deus é fiel com a sua palavra. E tudo aquilo que a palavra fala se cumpre. O milênio, se você olhar e ler à luz da Bíblia, da revelação da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos revela, o milênio ele é vivo e mostrando que a igreja tem algo preparado. O Senhor tem preparado algo. E o Pai prometeu para o Filho o milênio. O reino, o milênio é uma promessa que o Pai deu ao Filho. Exatamente. O Pai deu ao Filho. O Pai, Deus Todo-Poderoso, ele deu o milênio, deu um reinado ao seu Filho. Então o milênio é esse reinado de Cristo. Nada mais é. O que é o milênio? O reinado de Cristo. Jesus vai reinar por 1000 anos nesse milênio. É isso? Isso. Então, juvenis,
vou fazer uma pergunta para vocês. Se ocorresse um fato no qual vocês não estão presentes, para quem vocês tirariam as suas dúvidas? Para quem vocês perguntariam? Vocês tirariam suas dúvidas de quem estava perto da situação ou para quem estava longe? Eu achei interessante a pergunta dele, porque muitas pessoas pensam que o pré-milenismo é algo de agora, e realmente não é. Porque, por exemplo, João, Tertuliano, Policarpo e Papias criam nessa mesma ideia de pré-milenismo. Tanto que ele diz bem assim: ele registrou outros autos como tendo chegado a ele de uma tradição não escrita, certas parábolas do Senhor, ensinamentos dele e algumas outras declarações de caráter mais místico. Entre outras coisas, ele diz que haverá um período de 1000 anos após a ressurreição dos mortos, quando o reino de Cristo será estabelecido em forma material nessa terra. Ou seja, se vocês forem parar para pensar, gente, João é João, né? Foi o próprio homem que escreveu o livro de Apocalipse, explicando que o milênio é real. E outra coisa a pontuar aqui, né, é que João, ele acompanhou o ministério de Jesus, ele estava ao lado de Jesus, inclusive Exato. ele chama a si mesmo de discípulo amado, né? Então, da proximidade que ele tinha com Jesus. E mais, ele diz que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus falou aqui na terra, não caberia nos livros. Então, teve muitas coisas que Jesus falou que não estão registrados na Bíblia, mas que os pais da igreja, que eram os primeiros apóstolos, os discípulos dos apóstolos, eles transcreveram, eles ensinavam para as pessoas. Então, a pergunta do Riquelme é muito importante mesmo, Rebeca. Se eu quiser saber de algo que está acontecendo que eu não estava presente, eu vou perguntar para quem estava mais perto, não para quem estava mais longe. E é importante a gente entender que a palavra deles é muito importante. São relatos vivos daquilo que aconteceu, apesar dela não ser absoluta, como a palavra de Deus. A palavra de Deus é absoluta, é inerrante, não tem como contradizer. Agora, a palavra desses homens são referências. Né? Isso daí, eu concordo com o que a Tainara tem falado, é sobre isso, que quando você vai ler a palavra, que você é uma pessoa que lê Bíblia, que estuda, que a palavra automaticamente ela aponta ao milênio. O milênio é uma promessa do pai para o filho. O filho recebeu uma promessa do pai, que o pai daria um reino, que daria alguém, que é a igreja que vai cuidar, que é um reino, que é aquilo que o Senhor tem prometido. Então, mas quem tem essa promessa, quem fez essa promessa, é o Senhor, é o pai que fez. E vai dar ao filho. Então não tem como uma pessoa ler Bíblia, a pessoa conhecer Bíblia, e a pessoa tem uma experiência com Deus, não apontar o milênio. O milênio Exatamente. É algo real. E outros discípulos de João, para provar para vocês que essa ideia realmente é literal, Irineu, discípulo de João, disse bem assim: escreveu o seguinte sobre as bênçãos do futuro reino de Deus preditas nas Escrituras. A bênção predita, portanto, pertence inquestionavelmente aos tempos do reino, quando o justo deve governar sobre a sua ressurreição dentre os mortos, quando também a sua criação, tendo sido renovada e libertada, frutificará com abundância de todo tipo de alimento, do orvalho do céu e da fertilidade da terra, como os anciãos que viram João, discípulo do Senhor, relataram que ouviram dele como o Senhor costumava ensinar a respeito desses temas. Então, o que isso quer dizer, né? Irineu, ele era discípulo de João e de Policarpo, e ele estava ensinando que ele ouviu o próprio João ensinar para as pessoas que Jesus ensinava sobre o milênio. Jesus dizia sobre esse tempo de paz, sobre esse tempo de tranquilidade, de fertilidade sobre a terra durante 1000 anos. Então, assim, Irineu, Papias, Tertuliano e tantos outros que a gente pode citar aqui são pessoas, são pais da igreja que ensinavam isso. E o mais importante que você e eu precisamos guardar nessa manhã: os mártires da igreja. Todos eles, gente, todos eles tinham essa mesma visão que a gente. Então, eles iam morrer por Cristo, eles eram mártires de Cristo com a esperança do milênio. Eles diziam: eu vou morrer agora, porque no futuro eu irei governar sobre as nações. Eles não morreram em vão, eles morreram com essa expectativa de que no futuro a igreja irá governar. A igreja estará com Cristo governando a terra. Então, o sacrifício que eles fizeram, o amor que eles tinham, a certeza que eles tinham sobre esse ensinamento que a gente está falando para vocês aqui é real. Então, esses homens e mulheres, eles morreram acreditando nisso. Mas será que a gente sabe, pelo menos, que existe o milênio? O que é o milênio?
Vamos descobrir se os juvenis estão atentos. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Marcos e a gente vai falar sobre as interpretações do milênio. As principais são pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. A nossa igreja acredita no pré-milenismo. A paz do Senhor, juvenis, eu sou Vitória e as principais interpretações do milênio são pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. E a nossa igreja acredita no pré-milenismo. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Maria Eduarda e as principais interpretações para o milênio são o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. E nós somos pré-milenistas. Talvez você esteja se perguntando, Thay, por que a gente está estudando sobre o milênio, né? Tá na Bíblia, eu acredito. Mas, juvenis, muitas pessoas estão desacreditando do Apocalipse e do milênio, né, Riquelme? Se pararmos para ver as pessoas hoje em dia, os jovens de hoje em dia, os adultos, muitos deles creem que nós já estamos vivendo nessa fase do Apocalipse, ou que a gente já vive num grande tormento, ou que já estamos num tempo de vivendo um milênio. E aí tira totalmente a ordem bíblica das coisas, entende? Fala assim, inferno não existe não, inferno é isso aqui, ó. Vai achando, né? É verdade. Esse ensino não é do povão, não. Esse ensino começou com os acadêmicos, com as pessoas que são intelectuais. Porque o povo cheio do Espírito Santo, o povo cheio de Deus, sempre teve essa interpretação. Então, os intelectuais que acham difícil acreditar em o povo de Deus governando sobre a terra, eles tinham que buscar um subterfúgio. Então, eles tiveram que buscar uma nova interpretação. E a interpretação que eles tiveram é que esse período não existe. Então, esses são chamados os amilenistas. O principal aí, amilenista, é o Agostinho, e é uma interpretação muito recente. Os reformados quiseram condenar a nossa visão, chamar a gente de heréticos, mas Jerônimo, quem traduziu a Bíblia, disse que ele não ousava dizer isso, né? Eles não ousavam de forma alguma dizer que nós estávamos dizendo ou acreditando numa heresia. Porque se ele dissesse isso, quer dizer que todos os pais da igreja eles eram heréticos, que as pessoas que morreram por Cristo estavam cometendo heresia? Peraí, claro que não. Então essa interpretação amilenista é completamente nova e quando você abre a Bíblia, você vê, isso não combina, né, Bill? É verdade. Se os irmãos veem lá em Apocalipse, o Apocalipse fala do milênio várias vezes. O milênio se inicia quando Jesus volta com a igreja para vencer na grande batalha do Armagedon, onde ele vence e restabelece ali o iniciar do milênio. Exatamente. É importante a gente entender que o milênio não é o fim de todas as coisas, é um período. Então, a Satanás é aprisionado e aí a igreja, com Cristo Jesus, começa a governar. Então, nós seremos reis, príncipes, vai ter nações no milênio. É muito notável, vai ser incrível. Notável. Bill, fala um pouquinho sobre essa paz do milênio. É muito legal. No milênio, que fala de algo que vai acontecer. Nós comentamos até sobre aquilo que nós não vimos. Então, são plantas que nós não conhecemos, animais que nós não vimos andar sobre a terra, porque no primeiro vamos usar essa expressão reset que Deus deu, foi quando o dilúvio foi destruído, ele destruiu tudo. E iniciou uma nova etapa quando Noé começa novamente. Então, agora, o homem, nós não conhecemos o princípio como é. Então, tudo vai se refazer de novo. O ecossistema da Terra vai ser restabelecido. A raça humana, praticamente, nós estamos entrando num colapso geral. Daqui a pouco a Terra já não suporta mais. Os irmãos veem, tem filme falando de destruir as pessoas, porque a Terra está precisando de respirar, mas porque tudo isso é o pecado. Quem gerou tudo isso sobre a Terra é o pecado. Nós não conhecemos uma Terra purificada. Então, no milênio, vai ser restabelecido tudo novamente. Deus vai restabelecer o ecossistema da terra, animais. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que o leopardo ou o leão vai estar pastando junto com o boi e não vai ter um animal carnívoro comendo, eles vão pastar juntos. Então não vai haver a morte não vai predominar no milênio, né? Os salvos que vão estar em Cristo, que morreram em Cristo, vão receber novos corpos. E aqueles que não morreram, aqueles que conseguiram vencer a tribulação, que foram salvos também, eles vão ter uma vida normal, vão trabalhar, nós estamos falando de cidades, como a palavra diz, né? Que nós vamos julgar nações. Exatamente. Então vai haver nações, vai haver cidades, vai haver casas, vai haver pessoas, normal, vai ser uma nação, porém governada por Cristo. Aonde a mentira não vai predominar, a corrupção,
a inveja, tudo aquilo que o mal estabelece não vai haver. Você vai poder, como o pastor até, nós citamos até, ele citou achei muito interessante que ele falou assim, eu vou lá em Jerusalém ver Cristo. Verdade. Aí você sai aqui a pé e vai lá em Jerusalém a pé, ou do transporte que você tiver na época, e vai lá ver. Não vai haver, vai ser roubado, ou vão fazer o mal comigo, porque o mal não vai existir. O mal, assim, então, assim, algo notável aquilo que é o milênio. Uma coisa interessante a respeito do milênio também, é aprisionamento de Satanás, que Deus vai usar isso para mostrar para as pessoas que eles pecam porque eles querem, porque a gente não só peca sobre a influência diabólica de Satanás, mas por causa do nosso mau coração. Isso vai mostrar, tipo assim, quando tiver o milênio, existirão uma nova geração que eles vão crer no nome de Jesus, mas vai falar em Apocalipse 20, versículo 13, que por um pouco de tempo Satanás vai ser solto. E nesse período, as pessoas que diziam que criam Jesus, estavam voltadas para eles, vão retornar para Satanás de novo. Então, Satanás vai enganar as nações. Enganar as nações. Exatamente. Ele vai enganar as nações novamente. Sabe, pra gente finalizando assim, a gente explanou um pouco do pré-milenismo, sobre o amilenismo. É importante vocês entenderem que tem pessoas que vão falar pra vocês que isso aqui não vai acontecer, que isso é impossível de acontecer, que isso aqui é algo espiritual. É assim que os pós-milenistas pensam, né? Que é espiritual e, olha só, eles vão dizer pra vocês que, na verdade, esse milênio é um grande avivamento onde as pessoas vão ter paz com Deus e que nós viveremos assim, seguindo os princípios da palavra de Deus, mas que não vai ser um governo de Cristo, vai ser um governo da igreja. Isso não é verdade, gente, não tem como ser. Muitas pessoas acreditaram nisso, por isso que está até um pouco ultrapassado, na época dos grandes avivamentos, porque elas começaram a ver todas as pessoas se entregando a Jesus, mas essa não é a realidade, ok? Então, Cristo vai buscar a mim e a vocês, tá prometido, ele vai levar a sua igreja e depois a igreja retorna com Jesus para governar a terra. E aí toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Até porque Cristo ele quer mostrar para a humanidade, mostrar que como que a humanidade não conhece o que é ter um governo de Deus. Não sabe o que é isso. Porque antes do governo de Deus ser estabelecido, o homem já pecou. O homem foi influenciado pelo mal. Então não teve uma época, uma era onde o Senhor governou. Onde no milênio a era vai ser dele, ele vai governar. Então o homem vai experimentar coisa que ele nunca experimentou. Um avivamento que nunca foi provado. Uma glória que vai descer sobre a humanidade que nunca foi experimentada. Nós vamos conhecer de Deus, como o pastor Jairo nos ensinou. O Senhor, ele não dá-se a conhecer por completo. Nós vamos continuar conhecendo Deus, entendeu, Raquel? Sempre, todo dia nós vamos aprender um pouco mais do Senhor. O Senhor não dá essa inteligência para nós de vez. Nós vamos continuar aprendendo, vamos continuar conhecendo os mistérios de Deus. Deus é muito grande, Deus é muito glorioso. Não tem como você conhecer Deus só de um livro. Nós conhecemos só partes, pedaços, relances de Deus. Mas no milênio nós vamos conhecer muitas coisas de Deus, provar muitas coisas de Deus. É algo maravilhoso. Porque você viveu o milênio e você saber que essa promessa vai acontecer. Vamos lá, juvenis. Estamos encerrando nossa aula. Vamos para o momento das ofertas. Vamos estar passando aqui, vai estar passando aqui embaixo o QR Code, o CNPJ da igreja. Vocês vão poder estar fazendo o pagamento aqui da oferta de vocês. Dizimem na casa do Senhor. Também temos o nosso voto dos 1000 valentes. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
A paz do Senhor, juvenis! Tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta: o que é o milênio? Alternativa A: o milênio é um período de 1000 anos que ficaremos no céu. Alternativa B: o milênio é um período de 1000 anos no qual Jesus governará a terra. Alternativa C: o milênio é um período de 1000 anos que ficaremos celebrando as bodas do Cordeiro. Ou alternativa D: o milênio é um período de 1000 anos no qual Jesus lutará contra Satanás. Vamos lá? Responde aí, porque tempo na tela. E acabou o nosso tempo, e se você respondeu a alternativa D, o milênio é o período de 1000 anos no qual Jesus lutará contra Satanás, meus parabéns porque você acabou de errar, porque na verdade a alternativa certa é a B, o milênio é um período de 1000 anos no qual Jesus governará a terra. Segunda pergunta: no milênio, onde será a capital espiritual e política do mundo? Alternativa A: a capital espiritual e política do mundo será Jerusalém. Alternativa B: a capital espiritual e política no mundo será Israel. Alternativa C: a capital espiritual e política do mundo será o Brasil. Ou alternativa D: a capital espiritual e política do mundo será Nova York. Vamos lá? Responde aí, porque tempo na tela. E olhando aqui para o relógio do meu celular, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta, se você respondeu alternativa A, a capital espiritual e política do mundo será Jerusalém, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta: quando o milênio será estabelecido? Alternativa A: o milênio será estabelecido antes de Jesus Cristo voltar. Alternativa B: o milênio será estabelecido durante a volta de Jesus Cristo. Alternativa C: o milênio já aconteceu. Ou alternativa D: o milênio será estabelecido após Jesus Cristo voltar. Vamos lá? Responde no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e principalmente tenha notado com a letra D, que é a resposta correta, que é o milênio será estabelecido após Jesus Cristo voltar. Quarta e última pergunta: cite 3 objetivos do milênio. Alternativa A: destruir o mal, restaurar a terra e trazer paz. Alternativa B: estabelecer o reino de Cristo, restaurar a nação de Israel e colocar o Brasil como a capital do mundo. Alternativa C: trazer paz por um curto período de tempo, restaurar o templo de Israel e restaurar o universo. Ou alternativa D: todas as alternativas anteriores. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo, e a resposta certa dessa última pergunta, se você respondeu alternativa A, destruir o mal, restaurar a terra e trazer paz, meus parabéns, você acertou. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas, quanto também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula de hoje. E creio que aconteceu isso porque vocês são aluno nota 10. É isso, fiquem na paz e tchau! Bom, muito obrigado para vocês que ofertaram, muito obrigado para vocês que ficaram aqui escutando a gente falando sobre o tribulacionismo, o milênio, apocalipse. Então a gente vai finalizar a aula por aqui e a gente vai fazer uma oração antes de terminar. Espírito Santo, te agradeço por tudo, obrigado por ter se feito presente aqui. Venho te pedir que dessa aula possam sair teólogos, meu Pai, e cheios do teu Espírito, meu Pai, que eles levem esse aprendizado para a vida inteira. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Juvenis. Paz,